pacientes que passam por um tratamento com toxina botulínica, especialmente para espasticidade ou distonia, podem relatar que a aplicação sem sedação é uma experiência terrível, difícil, chegando a ser descrita como torturante. Por alguns, naturalmente. Esses relatos surgem, em sua maioria, de pacientes que têm uma sensibilidade elevada à dor, ansiedade em relação a injeções ou que precisam de múltiplas aplicações em diferentes músculos. A percepção de dor ou desconforto pode variar muito de pessoa para pessoa. E é importante entender porque certos pacientes podem sentir que o procedimento é extremamente desconfortável, sem sedação, e outros não. Isso vai como? Primeiro, pela sensibilidade individual à dor. Alguns pacientes têm maior sensibilidade à dor, seja porque questões genéticas, ansiedade, ou por já terem passado por muitos procedimentos ao longo de sua vida. A aplicação da toxina botulínica envolve múltiplas injeções em músculos específicos, o que pode ser doloroso para pessoas com baixo limiar de dor, especialmente se os músculos afetados forem profundos ou muito sensíveis. Por exemplo, a mão, exemplo. Para esses pacientes, o desconforto constante durante o procedimento pode ser interpretado como uma experiência torturante, uma vez que eles não têm alívio imediato. Outro ponto é medo de agulhas e ansiedade. Ansiedade em relação a procedimentos médicos, principalmente envolvendo agulhas, pode exacerbar a sensação de desconforto. Pacientes que sofrem de medo de agulha, que chama tripanofobia, olha só o nome, até o nome é complicado, o que tem altos níveis de ansiedade, podem se sentir extremamente tensos durante a aplicação, o que aumenta a percepção de dor. Além disso, o estresse psicológico pode amplificar a experiência física, tornando cada injeção mais difícil de suportar. O terceiro ponto é tratamentos de múltiplos músculos. Em muitos casos de espasticidade e distonia, vários grupos musculares precisam ser tratados, o que implica várias injeções durante uma única sessão. Pacientes que precisam de uma quantidade significativa de toxina botulínica aplicada em diferentes áreas podem achar o procedimento longo e exaustivo. O acúmulo de pequenas dores ao longo de várias injeções pode ser sentido como uma espécie de tortura, especialmente se a pessoa não estiver preparada para a quantidade de aplicações necessárias. Outro é falta de sedação ou própria anestesia mesmo. Em alguns casos, os pacientes que descrevem a experiência como torturante se referem à ausência de alguma sedação, ou mesmo anestesia. Eles podem sentir que uma abordagem sem sedação torna o processo muito mais difícil de suportar. O uso de anestésicos tópicos ou locais pode ajudar, mas para alguns isso não é suficiente para aliviar o desconforto. A sedação poderia reduzir significativamente a percepção de dor e ansiedade, permitindo que o paciente passe pelo procedimento sem traumas importantes. Comparação com os procedimentos vai depender muito da especificidade de cada paciente e de cada plano terapêutico. É muito importante você individualizar. Por exemplo, criança. Uma criança, naturalmente, mesmo sendo a primeira vez, às vezes vai ser mais difícil aplicar sem uma percepção de dor. Às vezes ela tem um medo de um procedimento que nunca teve uma aplicação de toxina botulínica, mas já teve aplicação de injeção em outras circunstâncias. Ou pessoas ansiosas, isso também é importante, ou pessoas com alterações de comportamento. Isso somado a algumas pessoas que têm realmente uma sensibilidade maior. Mas para tudo isso é muito importante uma boa gestão de expectativa, que alguns pacientes podem não estar preparados para que os procedimentos realmente em que ocorra esteja envolvendo todo um processo de melhoria. Então, muitas vezes o paciente está muito focado na dificuldade, na dor e não no resultado final. Então, isso é muito importante, esse alinhamento de expectativa, principalmente com os pacientes adultos.
A comunicação clara entre médico e paciente é fundamental para alinhar as expectativas e, se possível, oferecer opções de alívio como anestesia local ou mesmo sedação. Isso tudo minimiza o impacto psicológico presente diante de um tratamento com toxina botulínica e de outros que vão precisar ao longo do segmento terapêutico. Então é fundamental que a gente deixe isso bem claro, que é um tratamento, não necessariamente uma cura, e que novos procedimentos necessitarão ao longo do tempo.